Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, à Casa de Sebastião Marte. Nós vamos, como vai ser uma leitura para a gente fazer a abertura das nossas atividades de hoje, ao mesmo tempo é uma prece. É uma prece muito bonita do livro Paciência, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel. Então, eu gostaria que todos aproveitassem, fechassem os olhos, para que nós possamos sentir essa oração em nossos corações. Ela se chama Oração por Entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que, porventura, conquistamos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Assim seja. Resguarda-te em paz e segue demonstrando bondade para com todos. E assim nós agradecemos e pedimos a Sebastião Marte, patrono desta casa, a todos os mentores das nossas atividades mediúnicas, atividades de atendimento e acolhimento a encarnados e desencarnados, e a Jesus, nosso querido Mestre, principalmente a Deus, a permissão para que nós possamos dar início às atividades da noite de hoje. Que a nossa querida irmã Giovana possa receber as intuições e o amparo de toda a espiritualidade aqui presente, para que possa nos trazer, em suas palavras, o entendimento sobre o tema da noite de hoje. Que assim seja. Então, a nossa irmã Giovana vai falar sobre hoje o tema Família, um plano divino. Queridos irmãos, vocês me ouvem aí atrás? Pessoal que está lá no último. Queridos irmãos, com muita alegria que estamos aqui mais uma vez. E estamos novamente com a live, com a palestra com o tema Família. Nós estamos fazendo uma vez por mês uma palestra com esse tema. E temos também um trabalho, uma atividade com o grupo da família, e aí nós incluímos a todos desta casa, frequentadores, trabalhadores, visitantes, dia de sábado, no mesmo horário em que nós reunimos aqui as crianças e os jovens, nós temos uma sala onde trabalhamos com a família. A família, hoje, ela é representada pela avó, pelo avô, pelo pai, pela mãe. Então, nós temos, essa diversidade familiar e estamos recebendo as pessoas para que nós estudemos um pouco mais sobre esse tema. E hoje a gente vai ver, o título é Família, um plano divino, como está aí,
E nós vamos ver aqui como nós nos norteamos. A mentora espiritual do trabalho do sábado do DIGE é a Joana de Ângeles. Então, nós estamos fazendo o estudo de uma obra dela no sábado com o grupo da família, que é o Constelação Familiar. E hoje nós trazemos aqui alguns recursos do livro SOS Família, que foi psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e é uma junção de informações da Joana sobre o contexto familiar. Então, nós vamos começar já com uma referência da Joana. Ela nos diz que os espíritos preocupados com a família têm nos vindo, através dos tempos, advertindo, orientando, conclamando os homens e mulheres à preservação do lar, mas apertando cada dia esse laço que prende um parceiro ao outro, ambos responsáveis pela estrutura familiar. Está lá numa página que foi psicografada pelo Divaldo, lá em Salvador, né? E por Joana. É interessante porque a mentora Joana de Ângeles, em diversas encarnações, ela tem ocupado essa função de estar no corpo feminino. Então, nós entendemos que através das informações que ela traz, é uma mentora que traz muito recurso para nós em relação à família, haja vista que ela faz um trabalho, desde há muito, não só ocupando o corpo feminino, mas também na função. E aí ela tem trabalhado através das questões religiosas, quando foi freira, mas também como mãe, né, e artista. Então, ela tem uma variedade de conhecimentos que acrescenta bastante para nós. Então, ela vem nos informar que os espíritos, né, eles estão preocupados com a questão da família. Por que será, né? A gente tem visto aí, no nosso mundo atual, muita dissidência em relação a várias coisas. E hoje essa conjuntura familiar, ela também tem sofrido diversas interferências, né, do meio, das questões sociais, de uma maneira geral, mas principalmente nós estamos permitindo que haja uma desvalorização desse núcleo familiar, quando dessas uniões que são repentinas, quando das uniões já com a intenção de, se não dá certo, separa, né? E nós temos visto a olhos nus o resultado disso na nossa sociedade, no comportamento dos nossos jovens e, evidentemente, na sociedade como um todo. Então, a questão 774 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Então, o que devemos pensar a esse respeito? Ele afirma, né, que há essas pessoas e pergunta: o que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos nos respondem: diverso dos animais é o destino do homem, porque então querem identificá-lo com estes. Ou seja, por que a gente vai fazer uma comparação de um animal irracional, mesmo um animal doméstico, para justificar que nós precisamos, a gente até usa o termo desmamar, né, o nosso filho em tenra idade, muitas das vezes, porque ele precisa ter a responsabilidade, né? Isso é uma das questões que são levantadas. Mas os espíritos continuam nos dizendo que há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir, o que os animais ainda não precisam, dado o estágio que eles estão de evolução, né? E ele continua dizendo que os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertado tomam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de famílias, constituem uma lei da natureza.
quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. É muito interessante, né, a resposta a essa pergunta, porque é muito clara, coloca todas as palavras que nós precisamos para entendermos que a situação do homem, nesse ponto em que nós estamos, no processo de evolução moral, nós necessitamos dos laços sociais, e a família é o núcleo menor que nós temos, onde a gente começa a fortalecer esses vínculos, né? E aí nós vamos continuando aqui, por quê? Porque a gente, no final ele diz, quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então nós estamos num núcleo familiar encurtado, onde a gente tem as funções pai, mãe, irmãos, filhos, né? Ali toda uma nomenclatura que a gente criou, mas a função maior desta família base nuclear é que nós nos amemos como irmãos. Então, para a família universal, para toda o amor estendido a toda a humanidade. E aí, na pergunta 775, também de O Livro dos Espíritos, Kardec continua a perguntar qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. A resposta é uma recrudescência do egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão a 775. Joana de Ângeles, no seu livro Constelação Familiar, ela começa a trabalhar o processo dentro da família com essa questão, para nos dizer que, quando fala uma recrudescência do egoísmo, está nos dizendo que nós estamos fortalecendo o egoísmo em nós, quando a gente abre mão, né, relaxa essa questão da constituição familiar. E aqui vale uma reflexão nossa, no sentido de que, mas hoje todo mundo separa, e um fica para um lado, outro fica para o outro, e os filhos ficam no meio, jogados, bate e volta, aquela confusão, ninguém é o pai, ninguém é a mãe, ou muitas vezes os dois querem também partir a criança, né? Os filhos também, se pudessem, um ficava com um pedaço e outro com o outro, né? Então, olha só, quando fala que a gente se abre mão desses laços de família, a gente está reforçando em nós o egoísmo e a vaidade, quando nós estamos também, por vezes, nos momentos dessas separações, nós precisamos, pelo menos nós os espíritas, que já temos essa informação aqui, e todas as outras que nos chegam através desse mesmo livro, que é o Livro dos Espíritos, e todos os outros irmãos que estão escrevendo sobre as questões familiares, entender de que nós precisamos separar, se for o caso, com amor. Ninguém está dizendo que é para separar. Na verdade, a nossa necessidade é de nos mantermos juntos, unidos, para aprendermos a amar. Mas nós não estamos aqui questionando nenhuma posição individual e também nem as questões que já estão postas socialmente. Há o divórcio, que é legal, as separações legais, há também o simples tchau, né? Vou embora, não fico mais, e são decisões que nós tomamos, e como Espírito Eterno nós podemos tomar qualquer decisão, porque nós temos o livre-arbítrio, e Deus respeita essa decisão nossa. Agora a gente tem que visualizar as consequências dessas nossas posições, porque nós estamos falando de um núcleo em que nós não estamos, e vamos já ler isso aqui também no nosso texto, com pessoas que nós estamos comprometidas. Não vai ser fácil. Então a gente precisa fazer um esforço maior, no sentido de que, se tiver que não ficar juntos, pelo menos que a gente mantenha essa linha de unidade que permite com que nós também não criemos inimizades, não fortaleçamos o egoísmo, né? E aí,
a gente no livro SOS Família, a gente trouxe uma parte da introdução, que Joana vai nos falar que a magna questão da família é tema de sempre. Então a família, essa constituição familiar como a gente conhece hoje, ela é nova, né? Porque a família lá no passado era uma agregação de pessoas por interesses de necessidades básicas. Aí vamos pensar lá nos homens das cavernas, eles estavam juntos, porque juntos eles se fortaleciam, porque tinham predadores, né? Tinham dificuldades inúmeras, e ali era um núcleo, que a gente entende hoje que era um núcleo familiar. Mas houve tempo, e em diversas nações, a família ela se constituiu às vezes só de mulheres, outras vezes nós vamos ter aí na história também a família patriarcal, que o homem determinava todas as ações em todos os entes da família, e a mulher ela ficava com a responsabilidade da educação dos filhos, né, de cuidar da casa, de cuidar do marido. Então a gente já tem aí bastante, deixa eu beber aqui que está me dando uma rouquidão. A gente já tem feito vários exercícios, nós como humanidade, para desenvolver uma habilidade de estar juntos de uma melhor forma, né? E aí Joana ainda vai dizer que apesar de sabermos que a família é a unidade básica da sociedade, sua célula primeira, sua importância merece permanente vigilância e estudo de todos os segmentos da coletividade humana. Quando nós resolvemos nas casas espíritas acolher famílias, atender famílias na assistência social, se a gente se mantém só nessa assistência material do que é mais imediato para aquelas famílias, nós não estamos contribuindo com o fortalecimento desse vínculo familiar e desses laços, porque nós recebemos famílias que são compostas por espíritos reencarnados, que estão comprometidos com outros espíritos reencarnados e que vão todos para o mesmo núcleo familiar. E às vezes esse núcleo nem chega a ser um núcleo, porque muitos estão na condição, essa situação de rua, né, que a gente fala, que nós chamávamos erroneamente de moradores de rua. Não existe pessoas que moram na rua, elas estão na condição temporariamente, se nós fizermos a nossa parte, e isso com o tempo vai se extinguir. E aí a gente precisa ver que é um tema que em todos os momentos nós precisamos ter um olhar bem atento. Desde aquele primeiro momento que a gente coloca nosso filho na escola e que ele vai ali comungar com outros colegas, e que esse filho nosso chega nos apresentando aquele comportamento do seu amigo, e que às vezes a gente toma decisões bruscas, né? Não, você não pode ser amigo dele, se afaste. Ele não é um bom exemplo para você, ou ela não é um bom exemplo para você, né? Nós precisamos nos importar mais, porque uma criança que está convivendo com a nossa criança, ou um adolescente convivendo com o nosso adolescente, ele terá sim uma influência sobre o nosso, mas nós teremos também uma influência sobre ele. E se nós estivermos orientados e orientando pelo Evangelho de Jesus, nós vamos poder fazer a diferença nesse contexto. O Espiritismo apresenta a família como um instrumento abençoado em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações, com vistas ao futuro. Por outro lado, a família, na concepção espírita, antes de ser a reunião de corpos, é o reduto sagrado de espíritos imortais.
Quando eu leio esses textos, né, da Joana, eu fico tão grata a ela, quanta dedicação de uma mentora, no sentido de nos alertar para um ponto que deveria já ser tão atentamente trabalhado por cada um e por todos nós, porque cada um na individualidade. Nós precisamos nos resolver com a questão da nossa família. Nós precisamos nos colocar na posição que nós ocupamos nessa família, como diz Joana também, através da constelação familiar. Nós temos que exercer a função que nos compete para que esse núcleo funcione devidamente. Porque toda vez que nós desviamos da nossa função, se confundem as funções e há um desgaste. E há conflito, há uma geração de conflito. Então, se eu sou uma mãe, eu sou uma mãe, e eu oriento como mãe. Há um filho que é um espírito eterno, e que tem uma bagagem muito grande também, e às vezes bem maior que a nossa, moral, intelectualmente, e nós precisamos enxergar esse filho, essa filha, como espíritos eternos. E, acima de tudo, respeitá-los. Mas na função mãe, na função pai, nós estamos com a missão de conduzi-los no amor para o bem maior. E aí a gente precisa assumir. Se a gente é uma avó e tem os pais que estão lá orientando a criança, mas a gente fica grande parte do tempo e a gente começa a dizer que é a gente que está criando, que são filhos nossos. E aí a confusão começa, porque a gente tira a autoridade da mãe, a mãe tira a autoridade da avó, porque o que a mãe diz não serve para a avó e o que a avó diz não serve para a mãe, né? E a criança começa a viver situações de conflito e gosta mais da avó, óbvio, porque a avó dá menos carão e mais afago, mais afeto, até porque está um pouco mais livre, né, das outras questões mundanas, e está à disposição e faz de todo bom grado. Então, queridos irmãos, a família, ela não é somente o foco de lutas e problemas, porque quando eu começo a falar assim, a gente fica pensando em todos os problemas familiares que a gente tem, e é bom porque é todo mundo junto, todo mundo tem, né? Todo mundo tem problemas na família, todo mundo tem aquelas pessoas difíceis, todo mundo tem as dificuldades no enfrentamento do dia a dia, por questões financeiras, por questões psicológicas, por questões até de questões no sentido das manias que a gente tem socialmente falando, daquilo que a gente aprendeu no passado e que a gente traz, que às vezes é algo limitante, é uma crença extremamente limitante para nós, mas nós queremos enfiar a goela abaixo nesse ser que está ali sobre a nossa orientação e sobre a nossa convivência. Então, a família não é somente isso, a Joana nos diz, né? Mas também ela é fonte geradora de felicidade quando há entre todos os seus componentes a iluminação de princípios espirituais superiores. Então, nenhuma família encontrará o elo perdido, né, que a gente tanto busca quando se junta em várias encarnações, se essa base não for as questões espirituais, os princípios espirituais mais elevados. Então, antes de reclamar, a gente precisa pensar na proposta que Deus tem para nós, com aquele filho, com aquela filha, com esse esposo, com a sogra, com a nora e todas as pessoas que fazem parte desta família, grande família que nós vivemos. E aí a gente vai replicar essa questão família em todas as áreas sociais da nossa convivência. Por exemplo, a casa espírita é um ambiente familiar. Nós somos a família Saison, todos nós. E aqui nós também temos funções. E cabe a nós também convivermos com os nossos irmãos, nos amando.
porque aqui também a gente vai encontrar as dissidências, aqueles com os quais a gente não se afiniza muito e aqueles com os quais a gente tem verdadeira paixão, vontade de estar junto o tempo inteiro. E aí, eu coloquei aqui o lar e a família, porque são dois conceitos que a Joana traz nesse livro, SOS Família. Ela nos diz que o lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material. A gente não pode pensar no nosso lar como a casa que a gente mora. Ah, mas a minha casa é uma casa muito boa, tenho muito espaço, tem tudo para os meus filhos. Isso não é um lar, isso é uma casa, é o local que abriga a família. O lar, né, ela vai dizer aqui, que tem que ser capaz de oferecer a segurança, a paz, que a casa também tem, mas o lar é principalmente a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo, que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Então, uma vez que nós decidimos convivermos juntos, porque isso é uma escolha, e essa escolha não é feita quando a gente chega aqui, que a gente conhece o outro que vai fazer parte do casal que forma a família. Não, isso é uma programação que, devido às nossas necessidades, nós vamos adquirindo essa necessidade de estarmos juntos com aqueles com os quais vão somar a nossa família. Nós precisamos dessa convivência, todos nós. Então nós precisamos ser gratos, porque aquele que se diz nosso inimigo está junto conosco para que a gente possa desenvolver o amor. Porque quando a gente tem aqueles que se dizem nossos inimigos, é porque nós ainda também nos sentimos às vezes inimigos dos outros também, né? A recíproca é verdadeira. Então a família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. E aí a gente vê como é interessante a doutrina espírita nos esclarecer através das reencarnações, sobre as reencarnações, porque se a gente pensar de que outra forma nós poderíamos, a caminho com o nosso inimigo, nos ajustar com ele, como está lá no Evangelho de Jesus. Uma vez não dá para fazer isso, né? Porque a gente às vezes desiste logo no primeiro momento, deixa pelo meio do caminho. Como nós somos espíritas, a gente diz assim, eu vou deixar para outra encarnação. Só que isso aí nós estamos dizendo há muito tempo. E aí a Joana veio nos dizer que é o grupo de espíritos necessitado, desajustado, em compromisso inadiável para a reparação. Então, tratemos de nos ajustar, nos alinhar conosco mesmo, para que nós possamos ser merecedores da misericórdia divina, enquanto nós estamos a caminho uns com os outros. E aí, ela ainda continua dizendo que retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade, às vezes, preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e aos rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fluirão, após as renúncias, as demoradas uniões no mundo espiritual. Porque nós somos uma família aqui, mas nós somos família espiritual também. Quanto mais a gente fica numa relação de amor e de respeito com espíritos, mais nós vamos ter possibilidade de nos reencontrarmos nessas famílias, quer sejam reencarnados, quer sejam no mundo espiritual. E é assim que eles vivem a nos ajudar, né? Aqueles que nos amam estão aí desencarnados nos ajudando. Então a família é mais do que o resultante genético, são os ideais,
os sonhos, os anelos, as árduas tarefas, as lutas e árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual na terra. Então, a família, ela é esse cadinho, e Joana usa esse termo também, que é o cadinho, onde nós vamos nos afinar, refinar, onde nós vamos nos ajustar para amar. São da natureza humana a fidelidade, a cooperação e a fraternidade, como pálidas manifestações do amor em desdobramento eficaz. Então, está na nossa natureza a fidelidade, a cooperação, a fraternidade, ainda palidamente, porque nós ainda temos o egoísmo predominante num planeta como esse que nós estamos encarnados. Portanto, os espíritos que aqui vêm são todos, nesse nível, ainda estamos nós com essa essência muito forte de querermos tudo para nós mesmos, Então, tais valores se agasalham, sem dúvida, no lar, no seio da família, onde se arregimentam forças morais e se caldeiam sentimentos na forja da convivência doméstica. Então, quando a gente está convivendo com pessoas difíceis dentro do núcleo familiar, e que a gente tem aqueles vários quartos em casa, e vários celulares, e várias TVs, e cada um entra, e você às vezes vê só a pontinha do pé, porque já passou, foi direto para o seu quarto, você não sabe como é que a criatura vive, você não sabe o que está sentindo, e às vezes essa criatura é o seu esposo, a sua esposa, às vezes é o seu filho mais novo, seu filho mais velho, às vezes é o seu irmão, que desde pequeno vocês estão indo e voltando, nessas convivências, e agora ele está de novo aqui no nosso lar, para que a gente possa terminar o que a gente ainda nem começou, que foi esse exercício do amor, porque a gente tem os olhos ainda, para as dificuldades. Então, para concluir, Joana nos diz que a família, todavia, para lograr a finalidade a que se destina, deve começar desde os primeiros arroubos da busca afetiva, em que as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade. A família nunca se sustentará pelas ligações físicas. Ela sempre sobreviverá às ligações espirituais. Então, por melhor que seja a nossa convivência física, a gente precisa fortalecer esse vínculo que é o espiritual, evangelizando. E aí, quando eu falo evangelizando, a gente já pode, a dica, estudo do Evangelho no lar. Vamos implantar, vamos potencializar, vamos reestruturar, vamos reiniciar quem parou por algum motivo na pandemia. Vamos começar a convidar todos aqueles que estão em casa. Vamos tirar um dia, um horário, vamos nos sentar à mesa, sem celular, para que a gente fale um pouco do Mestre Jesus, para que a gente leia um pouco sobre os seus ensinamentos, que é assim que a gente se evangeliza, E a Joana vai nos dizer: a doutrina espírita, atualizando a lição evangélica, descortina na família esclarecida espiritualmente a humanidade ditosa do futuro promissor. Sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que irrompe em toda pane, é o mínimo dever que ninguém se pode eximir. Então, todos nós estamos envolvidos, comprometidos. Não adianta a gente dizer que já fez a nossa parte. Agora os filhos já cresceram, eu já fiz o que eu podia, já dei todas as informações, eu já levei para a evangelização, e aí agora é com ele. Nós estaremos ligados eternamente por vínculos de amor ou de ódio.
Se a gente preferir os vínculos de amor, nós vamos juntos abraçar outros mundos, estar em outros momentos muito mais tranquilos, né? Então, ainda tem uma pergunta 695, que ela também fala sobre a questão lá da recrudescência, né? Aqui o Kardec vai perguntar: será contrário à lei da natureza o casamento? Achei até interessante ele fazer uma pergunta tão específica, né, como essa, porque ele fala: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E aí a gente entende que ele coloca a união permanente no sentido de que enquanto nós estamos juntos na caminhada, né? Porque a gente sabe que depois que a gente desencarna, cada espírito vai se identificar com as energias que sempre vibrou. Então, não necessariamente porque a gente é um casal aqui no plano físico, nós estaremos juntos, né, no plano espiritual. Cada um evolui individualmente e também coletivamente. Então, se a gente quer encontrar o nosso amor, né, aquele filho que a gente ama tanto, a gente precisa conduzi-los, né, e fazendo a nossa parte, sem a cobrança, né, através do amor. E aí os espíritos vão dizer para nós que a lei, né, que ele fala, né, se ela é contrária à lei da natureza, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Questão 695 do Livro dos Espíritos. Então, vejamos bem, a gente diz assim: casar é besteira, porque a gente fica pensando no casamento, naquela pompa, aquela confusão que vira, todo mundo fica muito estressado, os noivos principalmente brigam pra caramba, né, se desgastam, gastam tudo financeiramente que não podem, já começam a relação com muita dívida, com muita confusão. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de união de espíritos que se reencontram, que estão com uma proposta, que assumiram lá no plano espiritual, de nesse núcleo familiar, trazer filhos, agregados, conviver com os demais e sair daqui todo mundo se amando, maravilhosamente bem, né? Então, laços de família, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 14, no item 8, vai nos dizer que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Acabamos de falar, né? Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós temos, Joana: a família é antes de tudo um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. É interessante ela falar para nós que a paz, né, se alterna, né, a dor junto com a paz. Quando a gente pensa em dor, a gente pensa que é tudo ruim, né? Dor é dor e dor é sofrimento. Na verdade, nós precisamos passar por determinados graus de dificuldade, muitas das vezes até para ter esse despertar dentro da família. A gente tem uma vida no início, às vezes, um pouco mais difícil, e vai conquistando juntos e valorizando aqueles seres que estão na caminhada conosco, né? Ela diz ainda que nem é o grupo da bênção, nem é o elan da desdita. Antes é a escola de aprendizagem e redenção futura. Eu acho fantástico essa finalização dela, né? Dizendo, pode desligar, dizendo mesmo que a família é uma escola redentora. É a maior oportunidade que nós precisamos abraçar no sentido de evolução moral. Porque estão conosco todos aqueles com os quais nós nos endividamos. Estão conosco aqueles com os quais nós também nos afinizamos, para nos ajudar com aqueles com os quais a gente ainda não tem amor,
Então, nós temos todo um aparato familiar, independente do pai que deixa a família, da mãe que larga os filhos, né, que vai ser criado por outros, independente disso. O pai e a mãe fazem a principal e primeira coisa que nós precisamos como espíritos, que é gerar o nosso corpo físico, porque é Deus que nos dá a vida, e o espírito reencarna, e o resto precisa ser conosco. Se eles estiverem juntos, vai ser maravilhoso. Mas também, se eles não estiverem, a gente precisa se reajustar com eles antes que não estejamos mais a caminho com eles. Muito obrigada, meus irmãos. Então, neste momento, nós queremos pedir aos médiuns que se posicionem para que possamos, enquanto finalizamos com a nossa prece, o passe individual. Que todos nós possamos fechar os nossos olhos físicos, elevar os nossos pensamentos aos céus, buscando para dentro de nós a figura querida do Mestre Jesus, para que Ele possa, junto com os seus prepostos, e que os nossos trabalhadores dessa casa do plano espiritual estejam junto com esses médiuns, através de suas mãos, levando a cada um de nós os fluidos, as energias necessárias para o refazimento físico e espiritual de cada um. Que aqueles que necessitam da sua melhora orgânica por algum processo de saúde física, que possam nesse momento receber o fluido necessário para que isso aconteça. Que nós possamos mentalizar nossos familiares, depois dessa palestra, desses esclarecimentos maravilhosos a respeito da família, que nossos pensamentos cheguem a cada um em nossos lares, nossos companheiros, nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que fazem parte dessa grande família universal. Agradecemos a Ti, querido Mestre Jesus, e com a prece que Tu nos ensinaste, pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.